Giro de notícias plantão, por quê? Porque a Globo vai transmitir o jogo deste domingo entre Fluminense e Botafogo, né? O Fluminense joga em casa. Sim, teremos transmissão da Globo, mas além disso, vamos ter outras possibilidades também nessa partida. A gente ainda não tem a confirmação se a Flu TV vai ou não transmitir a partida, mas ela pode transmitir. Eu vou explicar tudo isso aqui neste vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo aqui para todos os seus grupos de WhatsApp. Por quê? Porque aí todo mundo vai ficar informado e vai saber que pode ligar ali 4 horas da tarde na Globo. Eu sei que o assunto está rodando bastante, questão de Flu TV e etc. Estou buscando essa informação para tentar trazer se vai ter realmente ou não a transmissão. Mas vamos embora falar da notícia. Vamos falar só da 1xBet, que patrocina aqui o canal. E eu queria deixar aqui para vocês que hoje ainda, além da manhã ter o Fluminense e Botafogo, que é um jogo que te importa muito, hoje tem jogo do Chelsea contra o Watford. Na verdade, talvez quando você estiver assistindo isso já tenha acontecido. E amanhã, no dia 5, também tem Vila Real e Barcelona. São dois jogos que estão com as odds promocionais, odds boas lá no 1xBet, que é uma casa de apostas online. O link está aqui na descrição, no primeiro comentário. Você clica e se você quiser participar do Tricolômetro, um quiz aqui com a galera aqui no canal, que acontece na semana que vem, você vai lá e faz um depósito usando o link que está aqui embaixo, usando o cupom RAIZ e manda para esse e-mail que está aqui. Ó. Só mandar o comprovante para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, raiztricolorfluminense@gmail.com, que você já está com a chance de participar do Tricolômetro, beleza? Lembrando, né, talvez você não tenha assistido o vídeo anterior, então vou ser um pouquinho mais didático. No vídeo anterior eu informei o quê? Saiu uma liminar. A Ferg entrou na justiça e saiu uma liminar obrigando a Globo a transmitir o jogo entre Fluminense e Botafogo e a continuar as transmissões do Carioca, enquanto não tivesse uma discussão sobre essa rescisão do Campeonato Carioca, rescisão do contrato que ela tinha feito. Caso não se cumprisse, a Globo não transmitisse a partida, multinha de 5 milhões de reais por jogo que ela não transmitisse. Bem, dado isso, a Globo divulgou uma nota agora mais próximo da hora do almoço, falando que vai transmitir a partida, vai respeitar a decisão do juiz, né, ou da juíza, não sei exatamente quem é que foi que soltou essa liminar a favor da Ferg contra a Globo, vai respeitar essa decisão. Aqui, ó, deixa eu ler o trecho da nota. A Globo rescindiu essa semana o contrato para a transmissão do Campeonato Carioca, pela violação dos seus direitos de exclusividade. Né? Aquilo que eu falei, o Boa Vista tinha exclusividade com a Globo, deixou seu jogo ser transmitido na Flá TV. Mas recebeu ontem à noite uma ordem judicial que a obriga de transmitir os jogos sobre os quais tinha direito, quando o contrato estava em vigor. A Globo vai recorrer da decisão, mas em respeito à justiça e aos clubes, dos quais é parceira histórica, vai transmitir a partida de amanhã entre Fluminense e Botafogo pela semifinal da Taça Rio. Na TV Globo, TV aberta, quem está aqui no Rio é canal 4, né, normalmente, Sport TV, TV fechada, e Premiere, o pay-per-view, que você compra o pacote para assistir o jogo. A Globo esclarece que os clubes são livres, esse ponto é importantíssimo, para transmitir seus jogos ou autorizar que terceiros os transmitam uma vez que o contrato for rescindido. Lembra que a gente estava na dúvida se o Fluminense poderia transmitir ou não o jogo, se o Vasco estava certo ou estava errado? Tocou até o WhatsApp ali atrás. O Vasco estava certo ou estava errado de transmitir a partida contra o Madureira, se a Globo ia poder processar e etc. A Globo está falando aqui nessa nota, que eu estou lendo no Twitter do Vitor Lessa, a Globo está falando nessa nota que está liberado TV de clube ou o clube vender para qualquer um o seu direito de transmissão, que ela não é mais dona. O que isso quer dizer? Que apesar desse jogo passar na Globo neste domingo, o Fluminense, que é o mandante da partida, pode também vender para 15 outras TVs o seu direito de transmissão da partida, pode fazer uma live, uma transmissão própria na Flu TV, pode fazer o que ele quiser com os direitos. A Globo está obrigada de passar a partida, mas ela não é dona da exclusividade mais da partida. Vai ter live na Flu TV então? Vai ter transmissão? Como é que vai ser? Não sabemos. Eu não sei ainda, estou tentando buscar essa informação, mas não recebi ainda qualquer tipo de resposta.
óbvio que eu vou fazer um vídeo aqui, a Flu TV anunciando, de repente até abro uma live aqui pra gente poder conversar e etc. sobre esse fato. Porém, é fato que neste momento eu acho que valeria muito uma live na Flu TV. Tem o porém da Globo, óbvio que fazer uma live nesse momento poderia ser uma perda de impacto inicial. Por exemplo, o Flamengo teve um impacto gigante contra o Boa Vista, porque foi ali o lançamento e tal. Depois a diretoria, enfim, os próprios torcedores estão falando que a diretoria traiu o movimento que eles fizeram. O Vasco conseguiu fazer num jogo que às pressas, conseguiu fazer uma transmissão boa e num jogo que não tinha nenhuma outra transmissão. O Fluminense fazer a sua live nessa final agora com transmissão em Globo Premiere e Sport TV dificulta um pouco, porque muita gente vai preferir assistir na televisão. Número 1, porque é uma semifinal, é um clássico e vai ter grito no prédio, vai ter alguma coisa assim, e aí o cara tá assistindo na live e pode ter algum delay. Isso é normal, tem gente que se importa muito com isso. Então tem esses problemas, porém, pode ser a única chance que o Fluminense tem de transmitir de fato, fazer uma transmissão voltada, com ações, aproveitando para divulgar bastante que em julho não tem taxa de adesão para sócio-torcedor. O sócio-torcedor tá podendo fazer o novo sócio, né, fazer o cadastro e não pagar nenhuma taxa de adesão, vai poder divulgar isso tudo, fazer uma transmissão tricolor e etc, etc, etc. Isso tudo sem ter ali uma interferência de uma outra TV, etc, fazer a sua própria transmissão. Pode ser a única chance. Porque digamos que a gente seja eliminado ou que a gente passe, mas no sorteio da Ferg, o Flamengo fique com o mando de campo da final da Taça Rio e ganhe da gente na final. Acabou o Carioca, o Fluminense no Brasileirão e na Copa do Brasil já vendeu todos os seus jogos, não teria direito de transmitir nada. Então pode ser a última e a única chance nesse ano disso acontecer. É um fato, a gente ainda não sabe, mas é algo que pode acontecer e eu acho que valeria uma transmissão. Como eu falei, ainda não tenho certeza se vão transmitir na Flu TV ou não. Outra notícia neste vídeo que aconteceu enquanto eu gravava, e eu tô gravando isso daqui um pouquinho depois até, enfim, magia da edição. Foram duas notícias, na verdade. Uma é de que Igor Julião está fora da partida por ter sentido dores musculares, não vai para a partida contra o Botafogo, a semifinal. E a outra é de que o Odair testou uma formação, colocando Marcos Paulo no banco e colocando Dodge como titular. Vai fechar a casinha. Bem, são duas opiniões aí, então para eu incluir. A primeira delas sobre Igor Julião é bem simples. Obviamente que faz pouca diferença para o time do Fluminense hoje, porque Gilberto é um jogador que de fato poucas vezes é substituído, enfim, né? Mas olha o risco que a gente correu. Se Gilberto toma o terceiro amarelo contra o Macaé naquele jogo que era totalmente desnecessário de jogar e ele estava pendurado, a gente não teria lateral direito para esse jogo contra o Botafogo, né? Teria que buscar o Calegari para fazer a sua estreia no profissional num clássico na semifinal. E, além disso, outro ponto ainda sobre Igor Julião é que, se acontecer alguma coisa com o Gilberto contra o Botafogo, a gente vai ter que recorrer a quem para ser o lateral direito do time? Vai improvisar Dodge? O que vai fazer? É complicado, hein? É isso que eu falo. Às vezes tem alguns erros bobos que podem mudar o ritmo ali, né? O turno que seguirá o time. E outro ponto, sobre a escalação. Qual foi a escalação que o Odair colocou? Muriel, Gilberto. Ele testou Digão no lugar de Matheus Ferraz, então Digão e Nino, isso aí pra mim já era normal. Eu acho que realmente o Lucas Claro hoje para o Odair é a quarta opção do plantel, apesar de pra mim o Lucas Claro ter sido mais, mais seguro do que Digão até agora, nesse ano, mas enfim, né, Odair é Odair. Digão e Nino, na lateral esquerda voltando o Egídio no lugar de Ourinho, o Egídio volta após a suspensão. No meio de campo com Hudson e Iago, Dodge e Nenê, e no ataque Wellington Silva e Frederico. Bem, vocês podem até achar que eu encho muito a bola do Marcos Paulo, então eu realmente gosto do jogador, mas acho que todo mundo concorda hoje que se tem uma coisa que ele, mesmo quem acha que ele tá jogando mal, é de que ele não pode ser reserva. Não é reserva nesse time. Seria muito, mas muito melhor tirar o Wellington Silva, nesse caso, e deixar Marcos Paulo para poder ter um poder de decisão melhor lá na frente. Porque ninguém acredita que o Wellington Silva tenha um poder de decisão. Ele constrói jogadas, mas ele não finaliza tanto. Bem, então dada essa troca, falando sobre 3 volantes. Não acho de todo ruim. Até porque fizemos algumas partidas um pouco mais seguras e melhores, jogando com Yuri,
como o volante mais batedor e outros 2 volantes. Porém, aí entra o erro para mim. Se ele estava pensando nessa possibilidade, testasse na quinta-feira na única posição que Ganso jogou bola, que foi nessa posição onde o Dodge está entrando, ou se ele vai fazer o Iago fazer, que é a posição de assistente do camisa 10, assistente do meio-campo. Né? Eu acho difícil que o Odair mude o esquema, então eu acredito que Iago vai ser meio que um assistente de Nenê que vai estar um pouco mais aberto. Coloca o Ganso nessa posição, que foi onde ele rendeu no ano passado, sendo assistente de Daniel, e nesse ano rendeu contra o Motoclube sendo assistente de Nenê. Mas ele não testou isso contra o Macaé e eu realmente não acho que Ganso deva ser titular contra o Botafogo já, assim, depois daquela péssima partida contra o Volta Redonda, de não ter entrado tão bem contra o Macaé também. Bem, ou seja, eu até não discordo desses 3 volantes, acho que a gente tem que fazer uma partida um pouco mais segura, mas acho que partida segura é totalmente diferente de retranca. Não espero retranca, e se for para fazer retranca, que faça bem feito. O problema do Fluminense hoje é muito menos um problema de postura em campo e muito mais um problema de treinamento. O Fluminense é um bando dentro de campo, que o problema não é o que o Fluminense está fazendo, se o Fluminense está jogando recuado, se o Fluminense está avançando, se o Fluminense está atacando, não é isso, não é esse o problema. O problema é que os jogadores não sabem o que o Fluminense vai fazer. E isso pode ser um problema para esse domingo, ou então o Odair pode ter resolvido o problema sem treinar. A gente não sabe e torce para que isso aconteça. E você sabe que, saindo notícias sobre a questão da Flu TV também, vai ter vídeo aqui no Raiz Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!